Olá a todos, vós venho para mais um unboxing. Desta vez estou a gravar o unboxing com o Kindle Fire, os outros normalmente eu gravo com o telemóvel. Aqui é sobre o livro A Força do Valor, que está a concorrer ao Amazon Storyteller Brasil, mais conhecido como Prêmio Kindle de Literatura, do ano 2023. Aqui podeis ver o nome, A Força do Valor, William Menezes Freitas, minha foto e aqui o texto escrito. E mostrando um pouco mais aqui o livro, né? Sobre este livro. Este livro, como o próprio nome indica, possui como objetivo mostrar a importância dos valores na vida das pessoas. Para isso, segue a trajetória do personagem na chamada Terra dos Valores, onde cada vilarejo povo é regido por um ou mais valores, sendo em geral um de caráter mais acentuado, tais como honestidade, simpatia. Lembrando que simpatia não tem a cidade aqui, seria basicamente a cidade da gentileza, tem o valor da simpatia também. Algo que programado por sua mentora espiritual, que também pode ser considerada protagonista, apesar de não figurar tanto na história. Ela figura bastante, mas eu quis dar um destaque mais para o tutelado dela. Né? Um sonho, um delírio, uma viagem real, essas e outras dúvidas podem pairar a mente do personagem e dos leitores, mas o foco é sempre ter em mente que o importante é a lição que se aprende. Essa sim é real e bem viva. A vida é bastante conturbada e às vezes esquecemos de praticar os valores em que acreditamos. Isso não deve acontecer com o personagem, por isso ele vai até os valores para que nunca se esqueça de sua importância. Eu escrevi sobre este livro antes de começar a escrever o livro. É um dos motivos por que eu chamo o protagonista e não digo o nome do protagonista, né? Porque primeiro eu faço o sobre o livro, para a partir do sobre o livro eu criar o livro, né? Bela Vista, ano 4207-1247, Astara, Planeta Andrade. Armos está a passear com seu cachorro pelas ruas da cidade. É uma cidade maravilhosa com vista para uma floresta, uma praia e uma montanha. Por isso é chamado Bela Vista. Ela localiza-se no país de Astara, que fica no planeta Andrade. O ano é algo muito confuso lá, pois há dois sistemas de contagem. O de Astara, pelo qual é 4207, e o de Andrade, pelo qual é 1247. Mas esses números são equivalentes, pois pelo calendário de Astara os dias e meses são menores em cada ano, se comparado ao de Andrade. Este último foi criado como forma de unificar os calendários dos países no planeta, e atualmente está nesse período de transição, onde se pode usar qualquer um dos dois. Arms é um belo jovem que sonha mudar o mundo com seus valores. Ele ama sua melhor amiga Ramira, que segundo ele está consigo a todo instante e em todo lugar. Ramira é a amiga imaginária que Arms possui desde criança e ele a chama mentor espiritual, pois aparentemente ela ensina valores espirituais durante o sono. Basicamente vamos dar uma pulada aqui. Capítulo 2. O valor da honestidade. Arms, sem entender muito, olha para Ramira que lhe explica detalhadamente a situação. A Terra dos Valores é um mundo à parte que não pertence ao planeta Andrade. Nesse mundo, cada vilarejo, povo, etc. possui um valor principal regente e outros secundários. Ali de onde estão parece um cânion, pois é um local alto de onde dá para ver vários povos. Assim ela convida para conhecer o mundo e pergunta: Preferes ir só ou queres que eu vá contigo? Arma diz: É claro que eu quero que vás comigo, Ramira. É um encontro. Ademais, sinto-me mais seguro com minha mentora e amada. Ramira diz: Sim, somos um casal, mas lembre-te que é a tua instrução, assim tu serás o guia e eu serei a tua companhia. Basicamente eu já li bastante lá no e-book, da questão das cidades. Vamos mostrar aqui mais ou menos a formatação do livro, que também já posso ter mostrado lá no feedback. Eu creio que esse é um box pequeno, olha só. Capítulo 5, o valor da coragem. Lembrando que a cidade sempre se chama a força, tipo a força da coragem, a força do amor abnegado, e os habitantes costumam chamar sempre de terra, terra da virtude, terra do amor abnegado, e o nome dos capítulos é o valor. Por que que eles chamam de terra? Porque em alusão à terra dos valores, que é o mundo deles. Por que se chama força? Para mostrar a importância e a força que tem cada valor. E por que se chama o valor aqui no capítulo? É justamente porque o capítulo se trata desse valor aqui que está simbolizando. São questões de coerência. Capítulo 6. O valor do amor abnegado. Este capítulo é um dos mais interessantes por causa da seleção da prefeitura, né? Basicamente. Aqui a questão, eu coloco até em destaque. Se o lago do amor abnegado fosse contaminado intencionalmente por um visitante de forma imperceptível e as pessoas, ao beberem de sua água, fossem perdendo seus valores e virtudes à medida que a toxina fosse fazendo efeito em seus corpos, e só fosse percebido isso pelos prefeitos quando já estivesse metade da população sem amor abnegado, que farias então? É a questão da prefeitura, né? Já que eu não estou lendo muito
do livro, vai ser um unboxing pequeno, eu vou logo dar a resposta da pergunta, né? Devemos fazer palestras, aulas e qualquer meios idôneos para mostrar às pessoas o verdadeiro valor do amor abnegado, que ele é algo de dentro para fora, ou seja, que mesmo em um ambiente não propício ele pode florescer, pois reflete como a pessoa é no interno, e que mesmo diante de algum sofrimento ou não correspondência de alguém ao nosso amor abnegado, não devemos ter o sentimento de que estamos sendo explorados ou que não vale a pena seguir em frente, pois é apenas uma aprovação passageira. Pois, como eu já disse, a força do valor mostra a força do caráter e a força da virtude de cada indivíduo. Assim, não devemos deixar de destruir o que temos de mais belo, as nossas virtudes. Em outras palavras, a solução para o problema proposto consiste apenas no encorajamento da população pela prefeitura. Ou seja, essa é a resposta correta que a equipe 4. Olha, aqui é o da Amazon, que a Amazon dos Estados Unidos manda isso daqui ao invés da nota, né? A força da caridade. Mas qual a diferença do amor abnegado? A Anitta diz, é semelhante, mas diferente. Aqui a Anitta é a da seleção, aquela que respondeu junto com... Vamos ver aqui o nome do companheiro da Anitta, que já... Ah, o Arthur. O Arthur, sabe? Diz, a força da caridade, mas qual a diferença do amor abnegado? A Anitta diz, é semelhante, mas diferente. O amor abnegado é algo de dentro para fora, e apesar de muitas vezes prestar na forma de caridade, pode existir sem ela, como no caso de alguém que vive isolado. Já a caridade é refletida no modo de tratar os demais e pressupõe uma interação, uma externalização. Pode ser uma palavra de consolo, uma ajuda necessitada, enfim. Armo diz, que nem o Natal. Anitta diz, sim, que nem o Natal. Acredito que deveis haver visto algo parecido na Terra das Virtudes. Armo diz, sim, sim, entendi. A caridade é uma das formas de externalização do amor abnegado. Randa diz, sim, mas ela pode existir sem o amor abnegado e de certa forma é até mais comum sem ele. Anitta diz, sim, exato, quando ajudamos um amigo, um familiar ou retribuímos a alguém que já nos ajudou outra vez. Rami diz, exato. Anitta despede-se de Ramira e Armos, abraçando e segurando suas mãos, dizendo, boa viagem, meus queridos. Aí eles vão agora para o valor da caridade. A outra cidade aqui. A Ramira vai explicar sobre quem é ela, sobre a Marta, né? Ao lado da caridade, é uma fontezinha numa mini praça, né? Aqui, é interessante que aqui eu descrevi a fonte para que vocês possam visualizar como eu visualizo na história. A fonte é assim, uma pequena praça circular, com um pequeno círculo no meio, com água não muito fundo, cobre uma mão, com outro círculo menor com água em cima e como em formato cilindro de bastão, algo que jorra água para os demais círculos. Assim eu acredito que vocês conseguirem imaginar, né? Arno diz, realmente não é um lago. Arda diz, se com um lago queres dizer algo grande, cheio de água natural, onde os peixes habitam, não o temos. Com o lago da caridade queremos apenas dizer fonte de vida e renovação, tal como esta água que sempre se renova na fonte, pois jorra pela parte de cima. Aqui. Aqui depois que eles jogam a moeda e recolhem. Mas por que nos fizeste recolher? Arda diz, não é óbvio, para que tendais o valor da caridade, que é algo que sempre se renova para poder ser exercido novamente, que nunca é suficiente mesmo quando já alcançou suficiência. Ou seja, o prazer que é sempre poder ter os meios disponíveis para ajudar. Hamlet diz, entendo, é como quem doa alimentos está sempre renovando o estoque de alimentos disponível para doação. Agora isso aqui é interessante, o Armos dizendo. Mas ele não pode recuperar os já doados. Arda diz, sim, Armos, ele não pode, mas a ficha é simbólica e representa isso mesmo que Ramira disse. Está sempre renovando os recursos necessários para exercer a caridade. Vou dar-te um exemplo melhor. Agora, esse aqui realmente é um bom exemplo. Né? Uma pessoa empresta guarda-chuva para quem não tem e está a precisar. Depois esta o devolve e ele empresta novamente a outras pessoas que precisam. Esse é um exemplo muito comum. Muitas pessoas só percebem que precisam andar com guarda-chuva. Guarda-chuva, para quem não sabe, é chapéu de chuva também, pode ser chamado, né? Quando está a chover e eles não o trouxeram. E é aí que a pessoa com guarda-chuva empresta e essa depois o devolve e passa a andar com seu próprio. Eu mesmo já passei por isso. Armo diz, é algo comum mesmo em várias regiões de Andrádia, principalmente as taras. O pessoal não vai preparado para a chuva, a menos que tenha sido por ela pego desprevenido alguma vez. Outra coisa interessante, olha.
Nosso planeta Terra dos Valores, visto do lado externo, tem todo esse verde, são nossos valores isolados. E esse azul é aquilo que nos une a todos a nós, em nossos valores, fazendo um só planeta. Ramiro diz, algo tipo de uma dimensão mais espiritual. Aí ela diz, se com isso quer dizer que não reflete a geografia do local, exato. Nossas localidades são acessíveis uma às outras através de portas, assim devemos ir uma por uma até chegar ao nosso destino, exceto se o quê? Exceto se o visitante já passou por várias cidades, mas não todas. Assim, a segunda visita ele continua de onde parou, ao invés de começar daquele canyon antes da foto da honestidade. É interessante que ele diz, se com isso queres dizer, né? Aí não temos, se com isso quer dizer, exato. Ou seja, eles perguntam, eles falam se com isso quer dizer alguma coisa. O Lago da Caridade é simplesmente uma fontezinha, né? A Escola da Coragem é simplesmente uma audiência pública. É por isso que diz, na Escola da Coragem diz, se está pensando em algo como a Escola da Gentileza, né? Assim, não temos. É bem interessante o jeito que eles falam lá, né? Aqui o Festival de Versátil, aqui, que é no mundo mesmo, do Astara, região de Astara Andrade, né? Versátil fala a mesma língua de Astara, que se supõe que seja o português. Lá depois eles falam uma língua estranha, lá linda significa linda, que é no espanhol, que é falado. E aí cadê? O Armos diz língua estranha, mas em Andrade, ou seja, o espanhol que ela fala é uma das línguas de Andrade, por isso que ela disse estrangeira, tem uma parte assim. Aí aqui as barracas vão correspondendo às cidades da Terra dos Valores, basicamente assim. E o interessante é que aqui tem a barraca M, que a barraca M é um mistério, mas já está vendo qual é o nome da barraca M, né? E depois eles vão aqui o trecho da lembrança passada que eles lembram dele. Vou deixar, tá até destacado aqui. E a mensagem final. Eles sempre deixam uma mensagem finalzinha, né? Os personagens dos livros, né? O desenvolvimento da virtude é um trabalho contínuo de cultivo dos valores que cresce à medida que se praticam. E descobre a verdadeira força do valor, que é o caráter intrínseco da vida. Sempre essas reflexõezinhas que resumem o livro na verdade, as instruções do pessoal do livro, né? Amos e Ramírez são felizes vivendo um amor tão forte que transcende o tempo e o espaço, deixa uma lição de tudo que aprenderam e estão a aprender. Olha, a instrução em sonho continua, bem como a exploração pela terra dos valores. Ou seja, eu deixo aqui dizendo que eles continuam explorando outras cidades que eu não coloquei aqui. Sempre assim, o personagem continua vivo com novas aventuras, que não necessariamente nós contamos, né? Esclarecimentos. Ufa, que bela história, hein? É incrível como Armas e Ramírez crescem em espiritualidade e nos ajudam a melhor entender os valores com suas indagações e conclusões. Creio que após terminar esta viagem deve estar pensando algo como Marta Ramira, Márcio, Ramira, Marta. Marta é a mesma Ramira. Durante o festival eu uso Marta Ramira ou Ramira Marta para deixar claro que é a mesma pessoa. Assim, posteriormente, opto por usar só Ramira ou só Marta, em especial Ramira, porque como Armas a chama normalmente. Márcio, sem o acento, é um dos funcionários do festival, enquanto Márcio, com o acento, é o coordenador do festival, aquele que sonhou na Terra dos Valores. Assim, a diferença no acento é para deixar claro que são duas pessoas diversas que não se confundem. Quanto à Clara do festival, que sonha ser a Clara da Terra das Virtudes, ou seja, a força da virtude, né? Elas são a mesma pessoa, mas vivendo existências separadas, que vai se conhecer isso como mundo paralelo. Esclarecido isso, espero que tenham gostado deste livro, como foi dito no festival Este Mundo Terra dos Valores, pode até ser imaginário, mas as lições que aprendemos com eles são bem reais. Como eu disse lá no unboxing do Sky's Heaven, lá as pessoas lá da seção do The Secret and Details dizem que o que torna as histórias deles reais são as lições que se aprendem. Ou seja, o que torna uma história dessa real é o ensinamento que a pessoa aprende com ela e não os personagens ou a história. Os personagens podem ser fictícios, mas a lição é bem real. Eu gosto muito de destacar isso nos livros, né? No mais, agradeço a todos os personagens, em especial Ramiro e Amos, pois sem voz a história não teria chegado a ser o que é hoje. Muito simples, porque a história é do personagem. Eu sou o escritor, mas no fundo a história é do personagem. É ele que protagoniza a história, né? Ou seja, não é o escritor que faz o personagem, são os personagens que fazem o escritor. Não é o escritor que faz a história que faz o escritor. Porque o escritor sem o personagem, sem a história, como é que ele seria um escritor, né? Cada personagem especial é importante para mim, pois como sou eu o escritor, meus personagens são como amigos que me inspiram a ser alguém melhor com suas histórias e experiências. E é isso, muito obrigado a todos os leitores por dedicarem vosso tempo em ler esta história. Sim, realmente, os personagens também me inspiram a ser alguém melhor, como quero inspirar as pessoas.
E aqui, o William é escritor independente, seu livro de espiritualidade, fantasia, poesia, coleção de orações, também mantém o bloco Divino Interior. E basicamente, isto aqui, esse sobre o autor, é muito parecido com o que eu coloquei em inglês, porque eu tirei a partir daqui, só que tirei algumas coisas que não teriam tanta relevância. Basicamente, esse unboxing está menor porque eu estou a fazer com o Kindle lá. E como eu já fiz muita coisa do digital, o conteúdo é o mesmo. Mas podeis perceber que a formação está bem parecida. Eu gosto de colocar assim, sem o espaço que as pessoas fazem quando fazem redação à caneta. Mas, como já vi no livro, no caderno, eu deixo o espaço lá, a caneta. Então, muitas graças por ter assistido a unboxing pequeno mas creio que é o suficiente, já que temos outros. Talvez eu queira fazer outro vídeo depois deste, não tenho total certeza. Mas, muitas graças por haver assistido. Lembrando que este livro está a participar do Prêmio Kindle de Literatura 2023, que é o Amazon Storyteller Brasil. Vós podeis colaborar lendo o livro. Se vós gostarem, podeis fazer a resenha lá, que é muito importante para o prêmio. Podeis contatar-me lá no Instagram, williamfreitas4452, para dizer o que achasse do livro, facebook.com/williamdap39, vk.com/williamdap39 e o blog também é bastante importante, innerdivineconnect.blogspot.com. Lá tem os vídeos do canal YouTube, no canal YouTube tem mais de 160 vídeos já, mas tem poucos inscritos, e mesmo assim, o importante do YouTube é que dá para anexar os vídeos no blog, ele tem interligação. Mas nós podeis ver os vídeos todos lá no YouTube também. youtube.com/williamdap39. Tem Pinterest. Então, muitas graças por haver assistido. Eu espero que este livro possa servir de ajuda para todos vós. E se vós quiserem ajudar-me no prêmio Kindle, vós podeis ler o digital, que está incluso no Kindle Unlimited. Sempre meu livro digital está incluso no Kindle Unlimited. E o de papel, vós podeis adquirir nas Amazon. E se vós fostes de outro país, há vários sites, Saxo, Calot, Sanmin, vários sites por ali, da Blackwells, né, aqui, ó, da distribuição estendida. Muitas graças e até o próximo vídeo.